A paz do Senhor Jesus, eu sou Edivan Campos, do canal Centro de Formação Ministerial, e é uma alegria tê-los conosco para aprendermos a 7ª lição do primeiro trimestre de 2020, a qual o tema é a queda do ser humano. Nesta lição nós vamos aprender sobre livre-arbítrio, soberania de Deus, também falaremos os efeitos da queda e também nós vamos aprender algumas coisas sobre o que a queda trouxe de formas ao mundo, à humanidade. É claro que nós temos uma pergunta específica nesta lição, que se Deus sabia que o homem iria pecar, por que o criou? Então nós vamos aprender nesta lição. O texto áureo está em Romanos capítulo 5, versículo 12, e Paulo nos diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Na verdade prática, vai nos dizer que, ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte em Cristo. Porém, temos o reino e a vida eterna em Cristo, é claro. Então nós começamos a aprender que a expressão que Paulo usa em Romanos 5,12 é que através de Adão entrou o pecado no mundo. E é uma raiz, e esta raiz passou a toda a humanidade. Nós temos na introdução que vai nos dizer acerca do livre-arbítrio, de Eva. Nós vamos focar aqui sobre esta rebelião, sobre a introdução que está nos explicando, e o ponto central da nossa revista é: a queda humana representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. Lembrando que no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, o homem foi criado para dominar sobre a face da terra. Então, as consequências do pecado nos trouxe grandes tristezas. Falando sobre a queda do homem no campo teológico, nós aprendemos que o pecado de Adão é chamado de queda, ele caiu. Então nós vamos aprender aqui no tópico de número 1, o livre-arbítrio do ser humano. Primeiramente, o que é livre-arbítrio? É a possibilidade que Deus concede ao homem em escolher se vai para o lado do bem ou se vai para o lado do mal. Aqui no subtópico de número 1, nós vamos ver aqui que o nosso escritor dá alguns exemplos em Deuteronômio 28, se ouvires a voz. Então nós temos aqui o se. Nós vamos também ter em Josué 24, ele vai dizer: se vocês quiserem servir os deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, também esta expressão. Então, se Deus ele cria o homem um ser moral, como então esse homem não tem alguns direitos de escolha? É claro que a salvação vem de Deus, mas Deus ele dá ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha. Nós vamos ler um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios para entender um pouquinho melhor sobre isso. Vai dizer assim no capítulo 15, no versículo 1 e no versículo de número 2: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Vamos analisar o texto. O evangelho foi anunciado, foi recebido e eles permaneciam no evangelho. Então nós temos aqui o anúncio, nós temos a aceitação e a permanência no evangelho. No versículo 2 é um pouco ainda mais claro: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então olha que interessante o verso de número 2: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Então, nós temos aqui Paulo falando acerca do evangelho que foi anunciado, foi recebido e permanecemos no evangelho.
Então nós vamos ter um pouquinho da ideia sobre livre-arbítrio. Apocalipse, por que não ler Apocalipse? Capítulo de número 3, nós vamos ter aqui no versículo de número 5, o que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer. Aí nós temos também no versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No verso 12, ao que vencer também, nós vamos ter ali uma expressão. Então, quando Deus faz o homem, Deus faz o homem um ser moral, com definição de pensamento. Nós já aprendemos no começo que o inimigo da nossa alma, os anjos, foram criados pelo sopro de Deus no Salmo 33, e os anjos também foi dado a eles o direito de escolha na eleição. Alguns escolheram Deus e alguns escolheram Satanás. Os escolheram Satanás são anjos decaídos, e os anjos bons escolheram a Deus nas suas classificações angelicais. Então, nós vamos observar que quando Deus faz o homem no Éden, ele não faz um robô, de maneira nenhuma. Deus faz o homem um ser moral, e Deus deixa bem explicado no Éden, muito explicado, que se eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam alguns problemas, algumas quedas. Então Deus, ele diz para não comer. Era o não de Deus. Automaticamente, se comerem, teriam algumas consequências. Nós vamos observar que a serpente vai dizer para Eva que se comerem, seriam como Deus, que conheceria o bem e o mal. Deus não conhece o mal de uma forma corriqueira, estar dentro do mal. Deus não pratica o mal. Nós temos vários versículos acerca disso. Só que quando a serpente ilude Eva, Eva vai comer e Adão também vai comer. A responsabilidade é de Adão, é claro, pela representatividade que ele tinha. Só que o fato de comer o fruto não é simplesmente o ato de comer. Como nós aprendemos há pouco na Torre de Babel, não é simplesmente o ato de erguer ali aquela torre. Não. O que Deus olha não é a mordida no fruto. O que Deus olha não é a construção. O que Deus olha é o coração do ser humano. E quando Deus ele cria o ser humano, ele não cria um robô no Éden, um robô programado para fazer somente o que Deus queria. Deus dá o livre-arbítrio e a decisão no Éden para o homem escolher entre o bem e entre o mal. Então, o que se entende como agora esse pecado de Adão? Uma rebelião, assim como aconteceu com os anjos. Adão e Eva vai ter a rebelião no seu coração. Então nós vamos começar a aprender que Deus faz o homem consciente do bem e do mal. E nós vno subtópico 2 do capítulo 1, a soberania divina. Então nós vamos ter um exemplo aqui que ele vai dar, o nosso autor, sobre Jeremias 18:6. Ele vai dar um texto muito confiável sobre soberania de Deus e também sobre o livre-arbítrio. Da mesma forma que Deus está falando sobre a sua soberania, ele vai falar também acerca do livre-arbítrio. Vamos ler? Jeremias, capítulo 18, do versículo 6 ao versículo de número 8. Vamos ler? Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Soberania. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, soberania.
se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, livre-arbítrio, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Arrependerei é antropopatia, é dar sentimento humano a Deus. O autor vai tentar trazer um sentimento de Deus. É claro que Deus não se arrepende. Deus não faz algo errado e se arrepende depois. É antropopatia, assim como o antropoformismo. Nós sabemos que Deus é Espírito, mas nós damos a Ele uma forma humana. A mão do Senhor cheirou Deus, olhou, tá bom? Então aqui é um sentimento humano que a gente tenta passar para Deus para entendê-lo. Então nós vamos ver aqui, e se a tal nação contra a qual falar se converter, aí vai entrar o livre-arbítrio. Então nós vamos aprender que livre-arbítrio é a condição que Deus dá aos homens para escolher principalmente o seu futuro no âmbito da salvação, entre o bem e o mal, ou entre céu e inferno. Deus dá isso ao homem. Deus não fez robô. É claro que a nossa salvação ela vem da graça, mas não adianta nada a graça ser revelada ao nosso coração e a gente não ter agora o subtópico 3, a responsabilidade divina. Então, em meio ao livre-arbítrio e à soberania de Deus, nós temos aqui, a responsabilidade humana. Falei divina, mas é humana. Então, o que acontece? Deus quer me salvar e eu quero ser salvo. Se Deus quer me salvar, o que Ele me oferece? Nós vamos ler em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Então, vamos entender um pouquinho. Porque Deus amou. E amou é abstrato. Quando fala que ama é abstrato. Ah, eu amo, ainda é abstrato. Qual que é a prova do amor? Os atos. Então, quando eu faço atos que se torna concreto, aí sim o amor, ele mostra a sua face. Por exemplo, Deus amou o mundo, abstrato. O que Ele fez? Entregou seu Filho unigênito, concreto. Agora eu sei por que Deus nos amou. Agora eu sei o que Ele fez por mim. E todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então começamos por aí, no tópico primeiro, nós aprendemos sobre o livre-arbítrio, a soberania divina e a responsabilidade humana. Depois, no tópico de número 2, nós vamos ver a queda, um evento histórico e literal. A Bíblia não é um conto de carochinha. A Bíblia realmente é a palavra de Deus e o que tem nela, ela é real para nós. Então nós vamos aprender aqui no tópico 2 a queda, um evento histórico e literal. No subtópico 1, nós temos a possibilidade da queda. E aí vai aquela pergunta: se Deus sabia que o homem iria pecar, por que o criou? Por causa da sua soberania divina. Nós já explicamos aqui que o homem ele foi feito diferente dos anjos. Lá no Salmo 33, Deus vai assoprar, vai fazer o anjo um espírito que tem alma. Depois da eleição, o anjo não pode mais ser trabalhado. Ou ele é um anjo caído, ou ele é um anjo bom. Você não vai ver o Miguel se desviando e também você não vai ver um demônio aceitando a Jesus e querendo mudar. Não. Depois da eleição, os anjos são assexuados, eles não se reproduzem. O que tem, tem. Ok? Então, o homem, quando Deus o faz, Deus faz o homem diferente do anjo. Deus faz o homem alma, que tem espírito, e o homem será alma. Então, o que acontece? Quando Deus faz o homem, dá o livre-arbítrio para o homem, mas na sua soberania, é claro que ele sabia o que poderia acontecer, claro, na sua onipotência, onisciência, onipresença. Só que se o homem pecasse, Deus já tinha algo preparado. E agora entendemos, quando nós vamos ver Pedro dizendo que ele foi morto antes da fundação do mundo, é porque Deus, quando faz o homem, ele faz um plano de salvação. O Pai faz o plano de salvação e o Filho aceita.
Então, se o homem pecasse no Éden, teria um plano de salvação. Explica melhor, explico. Quando Satanás ele cai, o que acontece? Ele cai eternamente. Quando ele vai tentar Adão e Eva, o pensamento dele é que a criatura de Deus feita à sua imagem e semelhança, agora ficasse caída eternamente. Então nós vamos observar que Deus faz diferente o homem do anjo, graças ao nosso Deus, porque teríamos o quê? Um plano de salvação para a humanidade. Então, quando nós vemos que através do primeiro Adão entrou o pecado, nós teríamos um plano de salvação através do Filho de Deus, o segundo Adão, que é Cristo. Então, o primeiro Adão trouxe o pecado. O segundo Adão, ele trouxe para nós a comunhão com Deus. O pecado nos afasta de Deus, mas Cristo nos trouxe a comunhão com Deus. O primeiro Adão, através do pecado, nos trouxe trevas. Cristo nos trouxe luz. O primeiro Adão, ele, através do pecado, nos indicou ao inferno. Mas agora Cristo, através da vida, ele nos indica ao céu. Então nós vamos começar a observar que havia uma possibilidade sim. Deus não fez robô lá no Éden. Depois nós vamos ter a realidade da tentação. E nós vamos observar aqui que a tentação foi arquitetada aqui, pela mentira de Satanás, e eles pecaram contra Deus, se rebeliaram contra Deus. E através de Adão e de Eva, entrou o pecado no mundo. E esse pecado no mundo, nós temos que aprender que ele é uma força ativa que está em nós. Por exemplo, a natureza pecaminosa e o pecado original está em nós. Nós temos o pensamento que o pecado ele vem de Adão, é claro, é uma raiz. Só que Adão cometeu um pecado para o pecado entrar no mundo. Hoje nós temos vários pecados, citado em Gálatas no capítulo de número 5. Então nós vamos ter Adão agora responsabilizado pela queda, pelo pecado que entrou no mundo. Então nós vamos ver que Adão tem a raiz do pecado e nós temos vários pecados hoje. Depois nós temos a historicidade da queda, a Bíblia é inspirada, ela é infalível, ela é a completa palavra de Deus, e nós já aprendemos aqui que hoje temos vários assuntos, vários pensamentos filosóficos, mas nós ficamos com a palavra de Deus. A historicidade da queda é tão autêntica que todo homem peca. Não há um homem que não peca. Não há um homem que não peca. Então, por exemplo, da mesma forma nas lições passadas que nós aprendemos sobre o homem, a humanidade, a emoção aqui, a emoção lá, alegria, tristeza, a parte psicológica, nós vamos observar que o pecado também ele é universal. Nós vemos as faces do pecado no ser humano, essas coisas cruéis que acontecem, uma mulher picotar o marido, a mãe matar filho, filho matar pai, alguém soltar uma bomba. Nós vamos observar que a pessoa às vezes ela está normal. Você olha na face dela, ela está normal, até comemora o pecado que foi feito. E isso é universal. Esse pecado, ele está em todas as pessoas. Por exemplo, você pega uma criança, se tiver 3, 4 crianças brincando, e derruba-se ali um vaso, pergunta para as 3, 4, quem derrubou? E aí diz, ninguém foi o outro, foi ela, foi ele. E as crianças brigam entre si para dizer que não foi. Ninguém assume o pecado. Então, por exemplo, o pecado quando entrou no Éden já causou uma separação. Não do casal, mas uma separação de pensamento, de harmonia. Nós vamos observar que Adão já põe a culpa em Eva. E Eva já põe a culpa na serpente. Então nós vamos ver ali uma transmissão de culpa. Então nós vamos começar a observar que no Éden
começou ali o pecado ter as suas consequências. Depressão, ansiedade, medo, pavor. Então, o pecado trouxe ao ser humano vários problemas. E isso é universal. Não adianta falar que no Brasil é de um jeito, não. Todos os lugares o pecado é o mesmo, ele é universal. O pecado, ele é um poder destruidor dentro da gente. A gente tem que saber controlá-lo. Se a gente não controlar o pecado, nós vamos ter problema. Quando João diz que aquele que peca não é de Deus, ele está dizendo no original que aquele que tem prazer no pecado não é de Deus. Então nós temos agora Cristo na nossa vida que nos dá vitória. Então nós temos que tentar não pecar o máximo, tá bom? Eu pus um pensamento ali que hoje nós somos salvos do poder do pecado, ok? Mas no futuro seremos salvos da presença do pecado. Hoje não tem como a gente fugir da presença do pecado. Um subtópico 3 para a gente já seguirmos: as consequências da queda de Adão. A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, nós vamos ter a transmissão do pecado à espécie humana, a enfermidade da terra e também a morte física. Aqui na consciência do pecado, nós vamos ver que nós herdamos a consciência pecadora de obras mortas, tá bom? Faz o homem perder o brilho no seu rosto, o vigor físico. Nós vamos observar que Jesus Cristo, aqui na citação do nosso autor, quando ele está falando com Nicodemos, ele vai dizer acerca do novo nascimento. Quando o homem sai do Éden, ele morre. Adão morreu com 930 anos. Então, se comesse do fruto, morreria. Então, esses 930 anos vai nos dizer que o seu corpo morreu. Agora, ele é um ser que tem alma, espírito e corpo tricotômico. O seu corpo morre depois de 930 anos. A alma é imortal. Agora, o que morre é o homem espiritual, é o seu espírito. O espírito estava morto. Não que saiu de Adão, não tem essa conversa. O espírito estava em Adão. Por exemplo, quando você leva uma anestesia em alguma parte do seu corpo, você não sente, mas está lá. Então o espírito estava em Adão. Só que era um espírito agora morto em obras, em pensamentos. Efésios capítulo 2 vai dizer que Cristo nos vivificou. E quando agora Nicodemos está perguntando para Cristo, Cristo vai dizer que o homem tem que nascer de novo, do Espírito. Então, o que é o novo nascimento? É quando o Espírito Santo entra no nosso espírito. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Eu estou dizendo que agora, quando o homem se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo entra no espírito do homem. Não é que Deus vai mudar o homem, pegar você e colocar outro. Não. Ele vai trabalhar dentro do homem, na regeneração, na justificação. Ele vai dar vida ao homem agora. Então o homem, agora, através de Cristo, ele pode nascer de novo, através do arrependimento. Tá bom? Nós vamos ter aqui a consequência, a perda da comunhão com Deus, que o pecado agora tirou a comunhão com Deus. Imagina o Adão no Éden. Eu fico pensando como seria Adão e Eva e conviver diariamente ali com Deus. E Deus, apesar de ser ofendido, ele vai entregar o seu filho aqui, se tornando concreto o seu amor para nós. E nós agora, através de Cristo, nós nos achegamos diante de Deus. Depois nós vamos ter o subtópico 3, a transmissão do pecado à espécie humana. Eu já comentei um pouco sobre isso, que todos pecaram, então é um pecado original. Por mais que a gente não queira, a gente tem esse aplicativo chamado pecado em nós e a gente não pode usar ele não. Esse aplicativo aí, você tem que forçar a parada dele para ele não tomar conta da sua vida e da minha vida também. Eu tenho que fazer isso
por excelência, então tentar não pecar todos os dias. Então nós vamos ter aqui a enfermidade da terra, que a terra começou a ter os seus espinhos ali, vai dizer sobre o que acontece, mas não é só isso. Nós temos aqui no comentário que a terra, depois do pecado, ela começou a ter os seus problemas, inundações, terremotos, maremotos, vendavais, furacões. A terra geme, não é isso? Que Paulo está dizendo em Romanos 8:22. Só que depois disso, o planeta será curado. Nós temos depois o milênio, tá bom? Nós aprendemos lá na Torre de Babel que foram separadas as línguas. Em uma parte da teologia, alguns pensam que ali também foi separados os continentes. Se você olhar o mapa mundi, os continentes eles se encontram. O Salmo 46 é um salmo escatológico. Vai dizer que a terra vai se mudar, vai se abalar, vai ter ali uma mudança. E nesse salmo, nós vamos observar que vai ser na terra nos últimos versos. Aquele quebra o arco é o arco do Apocalipse, capítulo de número 6. Então vai ser só um milênio. E Cristo vai reinar sobre todas as nações. Então nós vamos observar também, no número 5, a morte física. Deus não criou ali o homem, é claro, pensando que ele iria morrer. Ele criou o homem, é claro, para viver com ele. Mas Deus sabia, claro, Deus é soberano. Ele vai lá na frente e volta. Deus tem uma outra dimensão da gente. Quando a gente estuda escatologia, a gente sabe que ele é o que era, o que é e que há de vir. Ele é ontem, hoje e eternamente. A dimensão de Deus é diferente da gente. A gente não atrasa um segundo, não adianta um segundo. Deus não, ele está na dimensão da eternidade, tá bom? Então nós vamos ter aqui a morte física, tá? E nós vamos observar que o pecado traz a morte. E essa morte física, ela é para todo ser humano. Não tem alguém que escapa da morte. O pecado, ele trouxe a morte, e a morte não tem senha. Na eternidade, aí sim, nós não vamos ter mais morte. O pecado também para nós vai estar extinto. Nós vamos estar em um corpo glorificado. Então nós vamos aqui ver que na eternidade a morte não terá efeito, porque Cristo é ressurreição e vida e nós vamos estar com Ele, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o seu coração, uma boa aula, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para receber os nossos próximos vídeos. Que Deus os abençoe.